Abra sua Bíblia comigo para 2 Crônicas, capítulo 14. Estamos estudando, como eu falei, os reis. Veja que o nosso interesse não é nos reis do norte. Eles apostataram da fé, se desviaram de Deus, esse não é o nosso interesse. Nosso interesse é focalizar nos reis do sul, da linhagem de Davi. Por isso, vamos estudar mais um desses reis, capítulo 14. Por enquanto, 5 reis. Vamos lá comigo? Cadê sua palma da mão? Qual foi o primeiro? Não, esquece do Saul. Vamos pegar só a linhagem de Davi. Davi, Salomão, Roboão, Abias, e hoje nós vamos estudar Asa, semana que vem Josafá, tá bom? Então veja, nesse instante histórico, no norte, tem um rei chamado Baasa. Ele deu um golpe de estado na dinastia de Jeroboão, derramou muito sangue e tomou o poder, matou toda a descendência do rei Jeroboão, mas a gente não está preocupado com essa descendência, essa genealogia lá de cima. Nosso interesse é o reino do sul, e nós vamos falar um pouquinho sobre Asa, o rei que começou, mas não terminou. Ele começou bem, mas não terminou. A Bíblia constantemente ela nos exorta a conhecer para crer. Olha o que Deus fala para Israel no momento de dúvidas, de lutas. Ele diz o seguinte: olha, lembrai-vos das coisas passadas. É por isso que a gente estuda a história da igreja, é por isso que a gente estuda o Velho Testamento, é tudo história, mas a história está focada na maneira como Deus agiu na vida das pessoas. Então ele diz para Israel: olha, lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. É por isso que nós estudamos então. O objetivo dessa lição de hoje é mostrar para você, e eu quero que você entenda isso, que o coração do ser humano, o seu coração é desesperadamente corrupto. Não pense que você é uma pessoa boa. O coração do ser humano é desesperadamente corrupto. Por isso nós precisamos de um Salvador desesperadamente. Há muitas pessoas como Asa, que iniciam a caminhada cheio de gás, dizendo: nossa, eu encontrei Jesus, que legal é essa igreja, e vai num pique, e apaga. Jesus contou uma parábola dizendo de um semeador que saiu a semear, e uma das partes da semente caiu no terreno duro, e ele diz que isso é aquelas pessoas que ouvem a palavra, não entendem, o diabo vem e arrebata essa palavra do coração deles. Mas ele falou de um segundo solo, ele chama isso de um solo pedregoso. A semente foi semeada, havia pouca terra, porque embaixo havia só rocha, mas a semente logo brotou. E Jesus diz que a pessoa ficou empolgada, alegre, animada, mas porque não tinha raiz, ela secou. Ao meu ver, Asa é esse tipo de pessoa. Começou bem, fez grandes coisas, mas não tinha raiz, ele não tinha vida com Deus, não tinha intimidade, e ele pisou na bola. Por isso, a meu ver, essa lição de hoje é uma advertência para nós, para que a gente possa continuar essa corrida gradativamente, passo a passo, como o escritor de Hebreus falou, mas não desanimar. Ele diz para a gente livrar de peso, livrar de pecado, que muitas vezes nos impedem a carreira, e olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: Abias descansou com seus antepassados, e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho, Asa, foi o seu sucessor, e em seu reinado o país esteve em paz. Então vamos acompanhar a leitura de alguns textos aqui desse 2 Crônicas, 14, 15, 16, para conhecer um pouquinho mais sobre a vida de Asa. Em primeiro lugar, Asa estava em alta, ele começa o seu ministério, ele começa o seu reinado em alta. A Bíblia até aprova o ministério dele, o reinado dele. Olha o que diz lá em 1 Reis, não precisa ir lá, pode ficar aí, o texto fala a mesma coisa, mas só aqui tem uma palavrinha interessante: Asa fez
o que o Senhor aprova, tal como Davi. Lembra que eu falei semana passada que Davi é o padrão? Os reis vão ser avaliados bons ou maus de acordo com o modelo, Davi. E nesse caso, Asa começou o reinado dele bombando. O escritor de Reis e também o escritor de Crônicas fala que ele fez, você está aí no capítulo 14 de Crônicas comigo? 2 Crônicas 14 diz, versículo 2, Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Mas ele omite, porque não é o interesse dele, o escritor de Crônicas, é o interesse do escritor de Reis, tal como Davi. Agora, a leitura do texto, por si só, já fala ao nosso coração. É muito interessante. Asa foi aprovado por Deus e ele faz uma reforma espiritual em Jerusalém. Lembra que tanto no final do reinado de Salomão, que ele caiu na gandaia no sentido espiritual, começou a trazer outros deuses para Jerusalém, como o seu filho Roboão, como Abias, levaram a nação de Israel à degradação moral e espiritual. Mas Asa, ele vai fazer reformas importantes. Olha comigo no versículo 3. Olha as reformas que ele faz. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes. Despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Grandes reformas. Você quer ver como que esse homem estava tão pronto, como Hebreus fala, a livrar de peso e de pecado, para fazer reforma? Vira sua página para frente, capítulo 14, 16, diz assim, olha, 15, 16, desculpa, o rei Asa, estão aí comigo, 15, 16, tudo em 2 Crônicas, bem facilzinho, o rei Asa chegou até a depor sua avó, Maaca, da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado, repugnante. Asa derrubou o poste, despedaçou e queimou no vale de Cedron. Quando eu vi isso, eu falei, esse cara tinha de fato um grande compromisso com Deus. Ele não poupou nem a sua família. E muitas vezes nós somos assim, a gente vai relevando, porque os filhos fazem, o marido faz, ou a esposa faz, e a gente, não, ele foi muito firme, ele tinha um compromisso com Deus, e ele se livrou de tudo aquilo que era empecilho para o desenvolvimento espiritual da nação. Então, ele fez reforma na esfera espiritual, ele fez reforma na esfera social. Volta de novo para o capítulo 14, versículo 6, diz assim, também, 14:6, também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra com ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. O descanso, a paz, é o efeito do relacionamento com Deus. Muitas vezes nós queremos paz na nossa vida, mas o nosso relacionamento com Deus não está legal. Versículo 7, olha comigo. Disse ele ao povo de Judá, vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas, com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos, e Ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então, construiu as cidades lá, e prosperaram. Então Asa, ele foi um reformador na vida espiritual do povo, ele foi um reformador na esfera social e militar também. Olha comigo no versículo 8, do mesmo capítulo. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 de escudos pequenos e arcos, todos eram valentes homens de combate. Asa começou bem.
Ele começou em alta, ele começou fazendo reformas, ele começou chamando o povo para ter comprometimento com Deus, mas a Bíblia diz que ele caiu. Asa caiu em apostasia, ele se desviou. Está vendo como que é importante nós conhecermos o nosso coração? Asa, que chamou o povo para um comprometimento com Deus, ele mesmo deu um mau exemplo na sua vida. Ele não perseverou, ele não continuou firme com Deus, ele se apostatou. Olha o capítulo 15, versículo 19, diz assim, olha, ele, Asa, estão aí comigo? 15, 19, vamos ler o 18 e 19, ele, Asa, trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro, os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado, e não houve mais nenhuma guerra, até, tem esse até na sua Bíblia aí? Ou não? Não houve mais nenhuma guerra, até, a Bíblia diz que ele reinou 41 anos, quantos flamenguistas tem aqui? Flamengo tinha a classificação nas mãos, não sei quantos de vocês assistiram o jogo, era só um empate, o jogo já estava quase acabando, o Arrascaeta, o atleta mais caro do Flamengo, vai brincar com a bola, tomaram a bola dele, fizeram um cruzamento, o Fluminense marcou o gol, foi classificado. Asa jogou bem o jogo inteiro, aos 40 do segundo tempo ele pisou na bola, aos 40 do segundo tempo, pensa bem, ele reinou durante 35 anos, fazendo reformas, trazendo bem para o seu povo, para a sua nação. Por isso que a Bíblia diz que não houve guerra, porque Deus protegeu as suas fronteiras, até o 35º ano do seu reinado. Capítulo 16, no 36º ano do seu reinado, Asa tinha uma disputa com Baasa, rei de Israel, que invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa. Volta comigo uma página para trás, capítulo 15, por que Baasa, reino do norte, atacou Asa no reino do sul? Porque quando as tribos do norte começaram a olhar para o sul e começaram a falar uns com os outros, olha, o Deus de Judá, o Deus de Davi, está abençoando o reino do sul, vamos para lá. Olha comigo capítulo 15, versículo 9, diz assim, depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim e convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão, que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com eles. E Baasa então falou, eu vou construir um muro para que eles não desçam, para que eles não subam para Judá. E assim então, sabe o que ele fez? Olha comigo no versículo 2, Asa, do capítulo 16, 2, Asa ajuntou o quê? A prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio, e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, lá no norte, para que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia, façamos uma aliança, um tratado, como fizeram meu pai e teu pai, estou te enviando prata e ouro, agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Essa foi a pisada na bola, a gente vai ver um pouquinho mais depois. E porque ele perdeu o jogo, Deus mandou uma enfermidade para ele, uma disciplina. A gente não sabe o que foi essa enfermidade, veja lá no versículo 12, 16, 12. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, o que está escrito aí na sua Bíblia? O que está escrito na sua Bíblia? Ele não buscou.
Mas ele fez o quê? A questão aqui não é que ele foi na medicina, na UFO. O texto não está dizendo que você não possa buscar recurso médico. A palavra que foi traduzida para nós aqui, médicos ou a medicina, dependendo da sua tradução, são bruxos. São pessoas que faziam encantamentos, buscando deuses falsos para cura. Então, isso é muito importante você entender isso. Asa, aquele cara que começou bem, aquele cara que começou em alta, motivado, chamando o povo para amar a Deus. No final da sua vida, aos 40 minutos do segundo tempo, ele teve uma oportunidade de ser humilhado e de se voltar para Deus, mas ele fica bravo. Ele é o rei. Em vez dele se submeter a Deus, ele não buscou a Deus, mas ele buscou a bruxaria. A trajetória de Asa é bem interessante. Ele passa por 2 provações, ele passa por 2 profetas e ele passa por 2 procedimentos. As 2 provações é muito interessante. Olha comigo capítulo 14. Quando ele estava em alta, buscando a Deus. Versículo 9 diz assim, 14:9. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. E chegou a Maresa. Asa saiu para enfrentá-lo. E eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maresa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti colocamos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram. Agora, veja uma outra provação. Capítulo 16. Um exército bem menor. O que Asa tinha que ter feito? Ele tinha que ter buscado a Deus. Ele tinha que ter orado da mesma maneira: Senhor, o Senhor lembra quando o Senhor me deu aquela vitória perante aquele numeroso exército de 1 milhão, que nós não tínhamos capacidade de derrotá-los, mas o Senhor foi poderoso, o Senhor agiu e destruiu aquele grande exército. Mas sabe o que aconteceu? Ele não buscou a Deus, porque o seu coração já estava se desviando. Ele mandou dinheiro para Ben-Hadad. Então, nessas 2 provações que Deus permitiu que ele passasse, na primeira nós vemos um homem que confiou no Senhor e foi atendido. Na segunda, nós vemos um homem que confiou no homem. Por isso que a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem, que não busca em Deus a sua salvação. E aí então ele foi repreendido. E é onde vem os 2 profetas. Ele teve a oportunidade de ouvir diretamente de Deus, através de 2 profetas. O primeiro, Azarias, trouxe uma palavra de encorajamento para ele. Veja no capítulo 15, ele estava em alta, fazendo reformas, chamando o povo para amar a Deus. E aí então Deus manda um profeta para falar com ele. Capítulo 15, versículo 1. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor está com vocês, quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no, e Ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar por muitos distúrbios, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será
Quando Asa ouviu o profeta trazendo esse encorajamento, olha a reação dele, versículo 8: assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Odede, o rei Asa encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim, das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor, que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Que legal! Ele ouviu a palavra de Deus, sentiu coragem, ânimo, e como o escritor de Hebreus falou, ele se desvencilhou de pesos e de pecados e correu. Agora olha comigo, capítulo 16. Versículo 7. Quando ele mandou dinheiro lá para Ben-Hadad, confiando no poder do homem e não em Deus. Naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, o seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda, para fortalecer aqueles que lhe dedicam. Isso você cometeu uma loucura. De agora em diante, terá que enfrentar guerras. Quando ele ouviu essa palavra de repreensão, ele não se quebrantou. Ele não olhou para a vida dele e se humilhou como o pai Davi. Davi também um dia foi confrontado com um profeta. Vocês se lembram da história? E Davi se quebrou. Davi se humilhou e buscou o Senhor. Olha qual foi a reação do Asa, versículo 10. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. 2 procedimentos. No primeiro, quando o profeta trouxe uma palavra, ele estava bem com Deus, ele se sentiu encorajado, ele agiu para a edificação dele e do povo dele. Segundo momento, ele ouviu o mesmo profeta, não o mesmo, mas ele ouviu um profeta de Deus trazendo uma palavra para ele. Ele reagiu com rebeldia. Ele se afastou de Deus. Eu vejo um padrão de comportamento que a gente pode aplicar para nós na vida de Asa. Quando o crente está em comunhão com Deus, ele ora, não é verdade? Ele clama, ele pede ajuda, ele exalta a Deus. O que Deus faz? Deus ouve. O que Deus faz? Deus age, Deus ajuda. O que Deus faz? Deus chama, Deus fala, Deus encoraja. O que o crente faz? O crente escuta, enche-se de coragem e obedece. Esse deveria ser o padrão normal da nossa vida como cristãos. O crente fala, Deus escuta. Deus fala, o crente obedece. Esse deveria ser o padrão da nossa vida. Eu encontrei esse padrão em Asa, quando ele estava bem. Ele clamou a Deus, Deus ouviu. Deus falou e ele obedeceu. Mas olha o que acontece quando ele não está muito bem. Ele pisa na bola. Ele faz aquilo que não deveria fazer. Ele desonra a Deus quando ele pede ajuda do homem, Ben-Hadad, e não busca o Senhor para ajudá-lo. Deus vê aquilo. Deus fala, envia sua palavra através do profeta, exorta, dizendo: olha, você perdeu a bênção, você iria conquistar a Síria, você teria grandes vitórias, mas você perdeu a bênção. Deus então confronta o pecado dele. Mas quando Deus nos confronta com o pecado, não é porque Ele não nos ama. Deus nos confronta, nos repreende, nos disciplina, para nos humilhar e nos fazer voltar para Ele. Mas sabe qual que é a tendência natural? É reagir com orgulho, perder o bom senso, afastar-se de Deus. Quando há pecado, Deus exorta. Deus não só exorta, Ele corrige. Mas infelizmente, as pessoas se afastam. Elas não querem saber. É tão bom ser encorajado, mas é tão ruim ser repreendido. Mas a Bíblia fala que a repreensão franca, ela é tão salutar, ela é tão jóia para quebrantar o nosso coração.
Asa recebeu a aprovação de Deus no início do seu reinado. Tal como Davi, ele fez coisas jóia. Ele fez muitas reformas, ele abençoou sua nação, mas ele caiu em desgraça. Quando ele quebrou a sua lealdade a Deus, ele foi punido e ele morreu em apostasia, longe de Deus. 5 lições para nós hoje à noite, bem rapidinha. As 2 primeiras. Primeiro, quando eu estudei a vida de Asa, eu entendi que nós precisamos nos esforçar para ter um coração comprometido com Deus. Salvação é pela graça. Mas a salvação pela graça não significa que a gente pode descansar em berço esplêndido e dizer assim, não, Deus faz tudo por mim. Não! Tem muitos versos na Bíblia que diz que você precisa se esforçar, você precisa amar, você precisa jogar fora o pecado. Há um esforço que nós precisamos fazer de santificação. Eu achei interessante lá no 15:18, que diz assim, olha, ele trouxe, preste bem atenção nesse verbo, ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro, os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Jesus falou, onde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Quando a gente está bem com Deus, o nosso tempo é tempo para dar para Deus. Nossa contribuição a gente separa para glorificar a Deus. Eu quero participar dos programas da igreja. Eu ligo e digo, quando vai ser? Eu trago para o templo o meu tesouro. Porque o meu coração está comprometido com Deus. Mas olha que interessante. 16:2 diz que ele tirou do templo tudo aquilo que ele colocou. Eu não tenho tempo. Mas eu não posso. Mas eu não estou com vontade. Mas eu estou cansado. E a gente vai tirando. E chega um ponto que a gente não tem mais nada. Então veja aqui, quando as pessoas se desviam de Deus, não é bum, é um processo, que ele vai tirando devagarzinho o gozo de leitura, ele vai tirando o gozo da oração, Deus já não está mais comandando a casa dele, lá quem manda é ele. Então veja, Paulo disse para Timóteo, olha, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios dessa vida. Ele não está dizendo que você não tem que trabalhar, que eu não tenho que trabalhar, ele não está dizendo isso, ele está falando de envolvimento. E muitas vezes o nosso envolvimento é tão 100% com esse mundo, que a gente não tem tempo para Deus. Evite escolhas que desonram a Deus na sua vida. Foi isso que Asa fez. Ele fez escolhas, ele se tornou desleal, e ele desonrou a Deus. Nós não estamos imunes a isso. Terceira lição que nós podemos aprender do rei Asa: ser fiel ao pacto comunitário de buscar a Deus. Veja comigo no capítulo 15, lá no versículo 12. 15:12 diz assim, olha, naquelas reformas que Asa fez, diz assim, olha, 15:12, fizeram um acordo, uma aliança de todo o coração e de toda a alma, de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto. Gente simples ou importante? Homem. Está vendo a importância de um pacto como igreja, como povo? Olha, nós queremos pessoas comprometidas, pessoas que amam a Deus, não é pessoas certas no sentido de perfeição, mas pessoas que estão caminhando na direção de uma santificação para glorificar a Deus. A igreja não pode se interessar por pessoas que não estão nem aí para Ele, pessoas que estão pensando só na sua carne, nos seus pecados. Eu achei incrível isso. Olha, quem não obedecesse esse pacto seria morto, pena de morte. Eu quero que você diga, glória a Deus, que nós não temos isso hoje. Versículo 14 diz, fizeram esse juramento ao Senhor, em alta voz, bradando ao som de cornetas e trombetas, como nós cantamos louvores aqui hoje à noite. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrassem, lhes concedeu paz em suas fronteiras. Deus tem prazer de ser encontrado. Eu acho incrível isso. Esse Deus todo poderoso, quando nós o buscamos, Ele facilita as coisas
e a gente pode encontrá-lo. Olha os resultados, a gente não precisa ver isso, mas o resultado foi que Deus deu vitória para eles. Eles venceram todas as nações que estavam em volta, e Deus deu paz para a nação de Israel. Deus restaurou e recompensou o povo. Eles experimentaram comunhão e unidade. Lembra que muitas pessoas do norte subiram, geograficamente, né? Eles subiram para Jerusalém para adorar a Deus, e eles experimentaram verdadeira paz. Quarta lição que nós podemos aprender: devemos ser praticantes da palavra. A Bíblia diz: olha, meu querido, você pode estar se enganando. Você pode estar enganando o pastor. Você pode estar enganando a igreja. Mas você nunca pode enganar a Deus. Porque, Asa, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Ele sabe de tudo o que acontece. Os olhos do Senhor falam da sua onisciência, sua capacidade de saber tudo. Ainda a palavra não me saiu da mente, não chegou na língua, e tu, Senhor, já sabe tudo. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisso, Asa, e nisso muitos crentes têm agido de maneira tola. Por isso vai haver guerra contra você. Por isso o bicho vai pegar para o seu lado. Por isso ele foi ferido com aquela enfermidade. Então preste bem atenção. Nós precisamos desse padrão na nossa vida. Eu oro com a convicção de que Deus escuta. Deus fala, eu obedeço. Esse tem que ser o padrão do crente. Eu preciso, junto com você, rejeitar a rebeldia, evitar se sentir indignado com pessoas que pisou no meu calo. Por que afastar-se de Deus quando não tem para onde correr? Uma vez Jesus deu uma dura nas pessoas e todo mundo foi embora. E ele virou para os seus discípulos e falou assim: a oportunidade agora, vocês não querem ir embora não? Senhor, para quem? Iremos. Não tem. Quinta e última aplicação: precisamos perseverar na fé. Águas passadas não movem moinho. Ah, mas no início eu fui, vocês precisam ver como eu era quando eu era mais jovem, gente, o pique que eu tinha, eu fazia, eu lia a Bíblia, mas olha, eu pregava, não, águas passadas, foi importante naquela época, mas não o é hoje. A Bíblia diz que vida com Deus é diária. O ontem não serve para hoje, o hoje não vai servir para amanhã. Asa começou muito bem sua carreira, correndo, vibrando, mas terminou mal. Paulo diz que o prêmio é dado para quem termina, não para quem desiste. Por isso ele fala: olha, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que eu não pregue a outros, e depois eu mesmo seja desqualificado. Ele não está falando de perder salvação, mas ele está falando de perder comunhão, perder privilégio, de perder a oportunidade de servir a Deus e glorificar o nome dEle. Mais uma vez, lembra daquilo que Jesus falou, do terreno pedregoso, pessoas que precisamos perseverar. Mais uma vez, Deus diz assim para nós: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados. Que primeiros dias foram esses? Está falando da sua conversão. Aquele dia quando você conheceu Jesus, que você entendeu o Evangelho e você disse: Iuhu! E a gente ficou empolgado com isso, não ficou? Nossa vida, como foi bom. A gente não precisa andar mais 80 km a pé para agradar alguém ali, não precisa subir na escada de joelho, não. Nós entendemos que a graça de Deus nos salvou, nos alcançou, e a gente ficou animado com isso. E é isso que ele está dizendo: olha, vocês suportaram muita luta, muito sofrimento, vocês foram expostos a insultos e tribulações, vocês fizeram-se solidários com os que foram tratados dessa maneira, vocês se compadeceram dos que estavam na prisão. O escritor de Hebreus está recapitulando na mente desses primeiros cristãos tudo aquilo que eles passaram quando eles creram em Jesus. Por isso ele diz: vocês aceitaram alegremente, o governo comeu o carrinho de vocês, a casa de vocês, confiscaram os bens, e vocês aceitaram tudo isso de boa. Vocês não ficaram desanimados. Por quê? Porque vocês sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Aí ele vai dizer assim: por isso,
Vamos ler comigo? Não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Havia muitos cristãos que estavam querendo voltar para o judaísmo, oferecer sacrifícios de animais, e o escritor está dizendo, que besteira. Não abra mão dessa fé que vocês colocaram em Jesus. E ele continua mais, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que a recompensa vem depois, não é agora. Você vive fazendo a vontade de Deus e depois vem a recompensa. Pois, em breve, muito em breve, aquele que vem, virá, e não demorará. A Bíblia sempre nos chama a viver na expectativa da volta do Senhor Jesus, mas Paulo diz, o escritor de Hebreus diz que, enquanto nós estamos vivendo aqui, o meu justo viverá pela fé. E olha que interessante, e se retroceder, não me agradarei. Quem é que está falando isso? É Deus. Deus diz que Ele não tem prazer na vida daquelas pessoas que retrocedem, que viram as costas para Ele e vão viver um outro tipo de vida. Mas o escritor termina dizendo assim, nós, porém, não somos dos que retrocedem. E são? Mas somos dos que? Eu não estou dizendo que você será salvo por perseverar. Você é salvo pela graça. Mas a perseverança é a marca, é o sinal de que verdadeiramente você é um eleito de Deus. Você não pode descansar nesse fato de dizer, mas eu sou um eleito de Deus, cantamos lá na igreja que desde o ventre da mamãe. Como é que está a sua vida? Pedro fala isso. Olha, começa a praticar coisas na sua vida para você confirmar a sua eleição. Dizem que Winston Churchill, vocês não conhecem ele não? Ele foi o primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. E ele é considerado um grande orador. Naquela época, todos que tiveram o privilégio de ouvi-lo, disseram que ele realmente era extraordinário. E ele um dia foi visitar a sua escola, a escola primária onde ele estudou, o primeiro-ministro da Inglaterra. E os alunos foram reunidos num pátio, todos apreensivos para ouvir o primeiro-ministro da Inglaterra. Que discurso ele fará? Professores, diretores, toda a escola, pais foram convidados. E quando ele chegou, subiu na tribuna, todos atentos para o que ele iria dizer, e ele falou o seguinte: por isso, nunca desista. Sentou. Olha o impacto que deve ter sido esse discurso na vida daqueles meninos. Meninos que enfrentaram lutas e provações na sua vida, puderam se lembrar do primeiro-ministro. Nunca desista. E eu acrescentei, por quê? Seremos recompensados. Nós seremos recompensados. Por isso, meus queridos, vamos falar comigo? Nunca desista. Amém? Temos mais uma música de louvor.